meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenará, porque eles se converteram. E a condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito, mas muito importante. Ontem, 12 de outubro, dia de nossa Mãe Maria Santíssima, que milagrosamente apareceu lá no rio, né? E teve ali uma pesca milagrosa. Mas Nossa Senhora, ela vem aparecendo há muito tempo. E cada vez mais as aparições de Nossa Senhora estão cada vez mais frequentes. Se você for estudar Lourdes, Garabandal, La Salete, aqui no Brasil, até no Brasil tem, né? Então, existem muitas manifestações. Mas, vou fazer uma ligação justamente com isso que eu acabei de falar. Mas hoje também, dia 13 de outubro, celebramos o aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. E também a memória da beata Alexandrina de Balazar, que foi uma mística católica portuguesa que teve um papel fundamental, influenciado pelo Papa Pio XII, a realizar a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. A beata Alexandrina de Balazar teve experiências místicas cada vez mais fortes e alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos. E a história dela é uma história maravilhosa. A Alexandrina de Balazar, eu não sei se vocês entenderam, a Alexandrina de Balazar, ela se alimentou por 13 anos só da Eucaristia. Sabe o que é a Eucaristia ou não? Sabe? Só isso. Ela só se alimentou por 13 anos. Não teve arroz, não teve feijão, não teve frango, não teve carne, não teve batata, não teve nada. Ela só comungava uma Eucaristia por dia. 13 anos ela só viveu assim.
Sim. É um milagre. É claro que isso é um milagre. É um milagre. É claro que se fosse simplesmente um pão, se não fosse da vontade de Deus, isso não ia para frente. É lógico, é lógico. Entende? Tá? Mas também no Brasil, agora no Brasil, tem algo maravilhoso também. Porque no Brasil nós temos também uma outra mística, que é a Lola. A Lola. A Alexandrina, por 13 anos, ela viveu assim. Só que a Lola, se não me engano, ela viveu por... Presta atenção. Isso é tudo comprovado. A Lola se alimentava somente da Eucaristia. E o ministro e o padre e o diácono lá na casa dela só para levar a Eucaristia, a hóstia consagrada. Ela só alimentava do corpo de Cristo, uma por dia. E só, mais uma vez, no Brasil. E tem vídeo dela no YouTube, ela é contemporânea nossa, ela morreu não faz muito tempo. Isso é super novo, isso, o que eu estou falando aqui. A Alexandrina é algo mais, não é tão antigo, mas a do Brasil é muito recente. 60 anos, ela se alimentava somente de Jesus, só. Se não fosse Jesus, e se fosse só um pão, isso era impossível. Só que não para por aí não. Não para por aí não. Por quê? Porque a Lola, ela só se alimentava, olha, agora que vai vir algo impressionante, mais ainda, né? Ela só se alimentava da Eucaristia, ela não dormia e não comia nada. E se eu não me engano, ela nem bebia. Beber eu não tenho certeza, mas ela não comia e não dormia. Era 24 horas sustentada, acho que beber também não, sustentada pela Eucaristia. Sustentada. Tá aí. Depois, se vocês quiserem se aprofundar nisso, procurem aí os milagres eucarísticos, Alexandrina e a Lola do Brasil, né? Tem outras também, outras místicas que também aconteceram. Ah, mas por que isso acontece? Isso acontece, Deus sustenta algumas pessoas assim, justamente para ser um sinal, para ser uma referência no mundo, para ser uma referência para todos nós. Que referência? A referência que ele é real, que Deus é real, que a Eucaristia é real, é verdade, sou eu. E outra, é palavras do próprio Jesus. É Jesus que vai dizer, tem alguém mais do que Jesus? Aliás, a palavra de hoje está escrita aqui, nós vimos no Evangelho, e eu vou ler de novo aqui. Mas existe alguém maior do que Jesus? E é Jesus que está falando. E é Ele que fala, o meu corpo é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. E quem permanece em mim, eu permaneço nele. Permanecei em mim. Porque se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. São palavras de Jesus. Simples assim. Como é que você vai contradizer essa palavra de Jesus? Como é que você vai contradizer? Em um outro momento, está no Evangelho. Quando Jesus disse isso, Jesus falou isso para um monte de discípulos, um monte de gente que estava ali escutando ele, porque Jesus pregava, né, para se converter, se convertam. Aí Jesus falou isso, olha gente, o meu corpo é comida, meu sangue é bebida. O que passaram? Está no Evangelho. O que eles falaram? O que eles pensaram? Este homem está louco. Ele está falando que o corpo dele é comida. Ele está louco. Pergunta: Jesus voltou atrás? Não. É isso mesmo? É isso mesmo que você acabou de escutar. Olha o que você está falando. O que Jesus falou? Eles começaram, muitos foram embora. Depois que Jesus falou isso, falei, Jesus está ficando louco, este homem está louco. Muitos foram embora. Sabe o que Jesus fez?
Que Jesus, se fosse uma brincadeirinha, que Jesus não brincava, né? Fosse, não, eu tô brincando, gente. Não, vem aqui, não. Vocês entenderam errado. Não, Jesus não falou isso, não. Porque de fato é. É isso mesmo. É de fato isso. E além disso, Jesus ainda não passou pano em ninguém. Jesus falou, olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Se fosse preciso Jesus começar tudo de novo do zero, ele começaria. Mas o bonito, os apóstolos todos ficaram. E Pedro, aí a beleza de Pedro é essa, né? São Pedro, né? Pedro vai se levantar e vai dizer, mas para onde nós vamos, mestre? Porque Jesus mandou embora. Se você quiser ir embora, pode ir, vai embora. Pode ir. Pode ir embora. Aí Pedro, olha, mestre, para onde que nós vamos? Para onde nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Aí eles ficaram. E depois nós vamos vendo os evangelhos, as cartas, etc., Atos dos Apóstolos, enfim, a carta de São Paulo, etc. Vocês vão ver ali a igreja, né? Depois que Jesus morto e ressuscitado, depois como é que a igreja foi caminhando, né? Como é que a igreja foi caminhando e como que ela se comportava. Por isso que é tão importante a gente voltar no Evangelho e voltar sempre nas cartas deste trabalho dos apóstolos, para a gente aprender a não perder a nossa essência. Porque as pessoas viam eles, e o que eles faziam? E o sentimento era esse: vejam como eles se amam, é diferente. Como que eles se cuidam, como é que eles cuidam um dos outros, vejam como que eles se amam. Olha que unidade, olha que coisa. Então era admirável. E tem que ser assim, e deve ser assim. Deve ser assim. Agora, se acontece ou não acontece, isso aí já não é problema da igreja, é um problema nosso. É um problema nosso. Somos nós que temos que nos configurar a Jesus. É por isso que Jesus falou, olha, permanecer em mim, filho, permanecer em mim para que eu possa permanecer em você. Mas permanecer em mim que? Permanecer a minha palavra em você, permanecer o meu corpo em você, permanecer o céu, porque é o céu. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, quando nós comungamos da palavra da vida eterna, nós estamos comungando dele. Nós estamos colocando para o nosso coração, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa história, dentro da nossa cabeça, Deus. Essa configuração a Deus. Gente, o que se fala nas aparições de Nossa Senhora é nada mais, nada menos aquilo que está no Evangelho. E o que está no Evangelho? O que está no Evangelho? Nossa Senhora vai dizer, eles não têm mais vinho. Eles não têm. Nossa Senhora vê o que falta. E Nossa Senhora, ao mesmo tempo que ela vê o que falta na sua vida, ela vai falar para mim e para você. Tá vendo ele? Tá vendo Jesus? É isso que Nossa Senhora vai falar. Em todas as aparições ela vai falar, fazei o que ele vos disser. Mas como é que nós vamos saber o que Jesus está falando? Caminhando com Ele, comungando dele, aprendendo com Ele, estando junto todos nós como família. Por quê? Porque nós de fato somos uma família. Como que nós somos família? Porque nós somos batizados, somos irmãos. Tem hora que nós somos uns irmãos meio mal criados, né? É verdade, porque tem hora que nós como irmãos, nós nos maltratamos, nós nos ofendemos. Veja, o pecado, mais uma vez, não é da igreja, o pecado é nosso, o erro é nosso. Jesus fala, filho, ame, perdoe, vai na verdade, não vai na mentira. E a gente vai, é aí que está o problema. Olha o versículo 4 da primeira leitura. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos.
para a glória de Deus. Quem nos chama é Deus, quem nos sustenta é Deus, está na primeira leitura. É por ele que recebemos a graça da vocação, o chamado para o apostolado, o chamado para virar gente, o chamado para ser aquilo que nós fomos chamados a ser. E o que nós fomos, irmãos, e a gente foi chamado para ser o quê? Exato, santo, exato, é isso. Santo. Mas quem que é o santo, santo, santo? Quem que é? É Jesus. Nós fomos criados a partir desta referência. Nós somos imagem e semelhança de quem? De quem? De quem? De Deus? Não é isso? O tio acertou? Da mosca, tio. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Quem é Jesus? Ele é o quê? Deus. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Jesus, que é a Santíssima Trindade. Então nós fomos criados, gente, aqui está a grande referência, a partir desta referência, de Jesus. E se nós sairmos disso, vai dar errado, vai dar ruim. Agora, olhando agora para o Evangelho, Jesus estava dizendo: essa geração é uma geração má, ela busca sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. O que Jonas... Gente, Jonas ele mesmo não estava acreditando. Jonas não queria nem ir lá para Nínive pregar. Jonas teve pressa, ele fez as coisas com pressa, mas ele não queria ir lá não. Ele falou: eu não vou, se eu for lá o povo não vai acreditar em mim, vai ficar pior, não vou. Mas ele acabou indo. Né, irmão? Ele acabou indo, né? E ele foi. Só que ele fez as coisas às pressas, o negócio que era para levar 3 dias, levou 1 dia. Só que interessante que aquela pregação que ele fez deu resultado. E é justamente o porquê o povo de fato se vestiu de cinza. A pessoa viu que é cinza, a pessoa viu que precisava realmente de Deus, as pessoas viram isso. As pessoas viram os pecados, os próprios pecados, e pediu perdão a Deus. Senhor, perdão, misericórdia, perdão. De medo de Deus destruir tudo mesmo, a cidade de Nínive. E de fato deu certo, as pessoas se converteram. E é de fato o que está falando aqui no Evangelho. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal de que sinal? O sinal da palavra, esse sinal da palavra, porque ele foi evangelizar, bem ou mal, mas ele evangelizou e deu certo. E agora hoje, tantas pessoas que escutam, a geração é má por isso, porque escutam a Deus, mas não se abrem a Deus. Como é que quer a graça de Deus? Deus não trabalha com mentira, gente. Deus não trabalha na mentira. Deus não vai trabalhar no meu coração só porque eu estou fingindo diante dele. Ele sabe muito bem que eu estou fingindo, ele sabe. É aqui que eu caí do cavalo. É aqui que eu vou cair do cavalo. Você sabe por que muitos matrimônios de fato são mentira? Tem muito matrimônio na Igreja Católica que nunca valeram nada. Sabe por quê? Porque o padre não sabe que o noivo e a noiva que estão ali estão mentindo. Não sabe. Tá ali bonito, de terno, de gravata, a noiva é toda bonita de branco, etc, né? Mas tá ali, diante do altar, diante daquele monte de gente, fazendo um teatro. A pessoa tá ali, mas na verdade tem a amante. Tá ali, mas tá casando só porque tá grávida. Tá ali, mas com um monte de problema, com um monte de processo. Numa mentiraiada atrás da outra. Tá casando porque tá fugindo de casa.
Mais uma vez, o padre não sabe, o diácono não sabe, o bispo não sabe. Mas o problema, minha gente, é que Deus sabe. E se Deus sabe, Ele não vai compactuar com a mentira. E não compactuando com a mentira, o casamento é nulo, não vai valer nada. Então o que aconteceu? O que aconteceu diante de todo mundo aqui foi uma mentira, foi uma ilusão, foi um teatro. Foi um teatro. Geração má, maldosa. Agora, olha lá, no dia do julgamento, olha lá, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém que é maior do que o Salomão. Se a rainha do sul veio lá de longe para escutar a sabedoria de Salomão, aqui está alguém que é maior do que Salomão. Jesus. Pensa bem, gente, Salomão foi sábio? Foi. Mas quem é Salomão diante de Jesus? Quem? Foi maravilhoso? Foi. Foi maravilhoso? Foi, repito mais uma vez. Mas quem, mesmo assim, quem é ele diante de Jesus? Quem é? A distância é muito grande de Salomão para Jesus. É ou não é, meu irmão? Não é? Falei mal de Salomão? Não falei não, né? Não tem comparação mesmo. Não tem. Eu falei bem dele, falei, olha, sábio, etc, tudo de bom, etc. Mas quem que é ele diante de Jesus, gente? É isso. E aí é isso que a palavra está falando. Olha lá, no dia do julgamento, que julgamento? No dia que você estiver diante de Deus. Diante do julgamento, na hora que você morrer e daqui for para o julgamento, olha lá. E diante do juiz de Deus, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram e quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Se Salomão... Imagina Jonas que ainda fez um negócio de qualquer jeito. E aqui... E a cidade inteira, todo mundo se converteu. Mas aqui está alguém que é maior do que Jonas. Não é só maior do que Jonas, é infinitamente maior do que Jonas. As pessoas estão diante de Jesus. Meus queridos irmãos, que nesse dia possamos ter uma firme decisão. A decisão de se converter mesmo. Pedir a Deus para tirar de dentro do nosso coração toda raiva, toda mágoa, todo ódio. Olha, vamos... hoje, dia de Santa... aliás, não é santa ainda, né? Não é canonizado, mas Alexandrina de Balazar, a Lola do Brasil. A Lola é porque é muito recente, o negócio tem um processo longo ainda. Mas acredito que vai chegar lá. São pessoas tementes a Deus, fiéis a Deus. Ela não se sustentou esses anos todos, 60 anos se sustentando por ela. Não. Nenhum santo na face da terra fez os prodígios por si mesmo. Pelo amor de Deus, nenhum, porque eles são igual a nós. É Deus que fez neles. A exemplo de Lola e da Alexandrina, é Deus que sustentou essas mulheres, gente. Carla Curtis também, tantos outros, que Padre Pio, que tinha bilocação. Você acha que o homem tem esse poder? Não tem. Mas se Deus quiser fazer com você, Ele vai fazer. Ele pode me colocar aqui falando com você nesse momento e ao mesmo tempo, se Ele quiser, Ele pode tudo, porque Ele é Deus. Ele pode me colocar aqui e Ele me pode colocar lá no Japão, se Ele quiser. Por mim, de jeito nenhum. Deus. Por quê? Porque Ele tudo pode. Ele é o Senhor do impossível. Ele faz desse vasinho de barro aqui do que Ele quiser. E é isso que é bonito. Amém, gente? Amém. Vamos confiar no poder de Deus, na graça de Deus. E vamos deixar Ele trabalhar em nós, tirando de nós, né, toda maldade, todo vício, tudo que nos amarra, porque ser livre é bom demais. Por quê?
Porque ser livre é céu. Porque ser livre é bom demais. Porque ser livre significa ser livre. Maravilhoso, né? É céu. Não é inferno, é céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.